Leia comigo aí a partir do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 6. A oração de Neemias. Neemias morava fora de Israel. Eu vejo que Deus se move muito com aquilo que você se importa. Se importa de maneira sincera, se importa de maneira que você sinta uma dor. Se você sente dor por pessoas que estão indo para as trevas, você vai ser uma pessoa que vai buscar vidas para Jesus. Se você sentir essa dor e da forma que você apresentar a Deus, aí sim Deus vai dizer: eu encontrei um homem na terra, encontrei uma pessoa na terra que se importa com as minhas questões, que se importa com aquilo que eu também me importo. E Deus encontrou em Neemias esta pessoa, que se importava com a nação, e se importava com a nação de Israel, e se importava com Jerusalém. Porque às vezes você pode, assim, não, eu me importo, mas de que maneira? De que forma? Com o que é que mais você se importa? As pessoas dão a vida pelo clube de futebol. As pessoas matam quando o time perde ou quando o time ganha. As pessoas dão a vida pela cerveja. Dão a vida por um pecado. Dão a vida por um roubo. As pessoas dão a vida por muitas coisas. Dão a vida por lemas. Tivemos aqui no Brasil, essa semana, homicídios com suicídio na escola em Suzano, e com 2 dias depois tivemos na Austrália. E quando vai se ver, o menino aqui do Brasil, ele citou a Bíblia satânica. Existe uma Bíblia satânica. E você pai, você mãe, você tem que ter cuidado com o que é que seu filho assiste na internet. Esse menino não frequentava a internet de casa, ele frequentava a internet na Lan House. E na Lan House era uma Lan House já apropriada para jovens, todos que queriam trabalhar com aqueles jogos mortais. Existem jogos mortais. E eles imitaram exatamente o que um dos jogos orientava. E esses jogos, se você de manhã, de tarde e de noite, desde 5 anos de idade até 17, um tinha 17, um tinha 25. E eles já usavam aqueles jogos ali a vida inteira. Inclusive tem um dos grupos, eu vendo a matéria no UOL, o UOL falava lá todos os grupos, e o nome desses grupos, e as afinidades entre eles. E esses 2 rapazes eram de um grupo que não tem namorada. O que não é normal um adolescente não ter namorada. E é um grupo que tem raiva de moças. Eles não são homossexuais, mas têm raiva das meninas e não têm namorada. Então veja a mente, que ponto chega que não é uma mente normal. Não é a mente normal. E eles jogando, e resolveram fazer na escola aquilo que aprenderam na internet. E ainda guiados pela Bíblia satânica. Várias anotações dele eram da Bíblia satânica. O outro caso, o caso de lá da Austrália, o rapaz também fez a música. Quem assistiu o vídeo ao vivo? Quem viu o vídeo? Quem não viu, não queira ver. Mas o vídeo saiu. Ele gravou toda a cena, transmitiu no Facebook ao vivo. Botou uma câmera aqui em cima preso na cabeça. E saiu do mesmo jeito, ouvindo a mesma música que mandava no jogo, do mesmo jeito que parava o carro, do mesmo jeito do jogo, ele agiu na mesquita, 2 mesquitas, matando 49 pessoas. Frio, entrou no carro, aumentou o som, ligou o som, deu uns gritinhos, trocou de arma, e as pessoas que estavam no chão gemendo, ele ia lá e matava, para não deixar ninguém vivo mesmo. Então assim, se a mente humana, guiada pelo diabo, tem condição de chegar nesse nível, fazer tudo o que estava na mente dele, eu creio que a mente humana, guiada pelo Espírito Santo, vai fazer sim todo o bem que é para ser feito. E Neemias, nós vamos agora para a Bíblia e para Neemias, foi uma dessas pessoas. Vamos ler aqui que você vai entender. A partir do versículo 2. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio, acerca de Jerusalém. Eles me disseram:
Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas a fogo. Olha o 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja a importância que ele teve. Quantas pessoas ouviram naquela época que Jerusalém estava com os muros destruídos? Ele morava em outra nação, ele morava em outro lugar, mas se importou com os parentes dele, se importou com a terra dele, se importou com a cidade dele. Os que sobreviveram do exílio estão em grande aflição, porque os muros de Jerusalém foram derrubados a fogo, foram destruídos. Ele sentou e chorou por uma cidade, por um povo. Ele não chorou pela mãe que morreu, ele não chorou por um parente que morreu, ele chorou por uma cidade que estava destruída. Queimou dentro do peito dele aquela paixão. E nós temos que ser crentes com paixão. Nós temos que fazer a obra de Deus com paixão. Nós temos que adorar o Deus com paixão. Nós não temos. A frieza não é bom para ninguém. Se você fala com uma pessoa, ela fala frio com você, você já se incomoda. O que foi que eu fiz a essa pessoa que ela está fria comigo? Se você no seu relacionamento era um relacionamento ardoroso, né? Ardente, e agora é um relacionamento frio, a esposa ou o esposo vão pensar algo. Por que fulano está frio comigo? Por que fulano está fria comigo? Se um time de futebol, entre os 11, ali, 11 craques, mas entram frios, eles não vão ganhar. Porque aquele time, o 11 que está lá, mesmo que não sabe jogar bola no mesmo nível, vão partir para cima, vão comer grama, como no futebol se fala, vão dar carrinho, vão ferir as pernas, mas vão botar a bola na rede e vão ganhar o título. Porque fez com fervor. Então tudo que você for fazer, faça com fervor, faça com alegria. É melhor você não fazer do que fazer sem paixão. Então Neemias, ele tinha uma paixão pela terra dele, ele tinha uma paixão pela cidade dele, ele tinha uma paixão por Israel, tinha uma paixão por Jerusalém, ele estava fora de Jerusalém. E ele chorou. Olha o 4, quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha o 5, ele aí ora. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite. De dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que regataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Senhor, estejam abertos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era o copeiro do rei. Ele era um empregado. E ele precisava pedir ao patrão que liberasse ele para ele voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade dos pais dele. Eu preciso de uma licença. E ele reconstruiu esse muro em 52 dias.
Eu preciso de uns 60 dias, rei. Eu preciso de uns 90 dias entre a viagem, a organização na cidade dos construtores para fazer essa obra. Eu preciso de uns dias. E ele orou a Deus antes para que quando ele chegasse ao rei, o rei tivesse ao favor dele. O rei dissesse: vai, Neemias, eu te libero para você ir. E ele pediu a Deus. Veja como é que ele ora. Não foi só Neemias que orou dessa forma. Outros homens na Bíblia lembravam a Deus as suas promessas. Senhor, eu sou o teu povo, eu faço parte do teu povo. Lembra-te de mim. Lembra-te da gente. Lembra-te de onde o Senhor nos tirou. Lembra-te dos teus mandamentos. Lembra-te do que o Senhor quer conosco. E eu oro a ti para que venha a recuperação nessa situação de Jerusalém e do que se encontra. Você, em uma oração, você coloca Deus de uma forma que Deus não tem outra saída a não ser abençoar. Porque ele falou: estejam abertos os teus ouvidos, estejam atentos os teus olhos, e lembra-te do que o Senhor prometeu a Moisés. A respeito do teu povo. Deus encontrou um homem fervoroso. Deus encontrou um homem com sangue na veia. Deus encontrou um homem firme e forte. Deus encontrou um homem querendo mesmo ver a coisa mudar. Eu não quero a minha cidade assim. Aí você traz para a sua situação. Você tem que ter fervor na sua situação. Essa situação te incomoda? Te incomoda. Essa situação é de destruição? Sim, é de destruição. Mas tem um Deus que vai fazer o quê? Pelejar por você. Tem um Deus que vai pelejar por mim e por você. Nós temos um Deus. Deus nos criou a terra, nos colocou aqui. E Ele tem uma responsabilidade sobre nós. Ele só não tem responsabilidade sobre mim e sobre você se você o negligenciar. Eu não me importo com Deus, eu não quero Deus. Deus para mim é nada. Não, é o livre-arbítrio que Deus deixou para o homem. Mas quando o homem diz: existe um Deus, a minha situação é tão grave que eu não sei resolver só, e nem quero resolver só, aí Deus vai pelejar por você, querido. Você vai invocar o nome de Jesus, você vai orar em nome de Jesus, você vai buscar no nome do Senhor, e Ele vai pelejar por você sim, porque Deus nos criou e não quer ver o adversário sempre nos derrotando. Ele quer ver o adversário derrotado. Ele quer ver o diabo derrotado, assim como o Filho dele, Jesus Cristo, derrotou o diabo. Ele viu profetas derrotarem o diabo, ele viu reis, apóstolos derrotarem o diabo, e hoje ele quer ver você derrotar o diabo. Derrotar o grande mal da humanidade, o grande mal desse planeta, o grande mal de toda a existência da humanidade, Satanás. Ele quer ver você derrotar com a sua oração, com o seu jejum, com a sua busca, com o seu choro, com o seu joelho no chão. Ele quer ver o diabo fugir, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o diabo vai fugir dessa peleja, porque Deus é maior. E essa peleja Deus vai te dar na tua mão. E essa peleja, esse jogo vai virar na tua vida. E essa bênção vai chegar à tua casa, vai chegar ao teu ser, vai chegar à tua família. Quem crê, diga amém. Quem crê, dá um glória a Deus. Deus vai virar esse jogo na tua vida. E ele vai à presença do rei. No versículo 2. Assim o rei me perguntou: por que está triste? 2:2. Por que está triste o teu rosto? E não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Temi sobremaneira. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás?
Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, e assim por diante. 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates, entreguei-lhe as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Começa aqui a oposição. Diga assim: sangue de Jesus tem poder. Pessoas que souberam que ele iria reconstruir o muro, reconstruir aquela cidade, já ficaram perturbadas. Sempre vai ter gente perto de você que não vai querer o seu bem-estar. É aí que você tem que ter o discernimento espiritual. O discernimento espiritual. Jesus entrava em alguns lugares e ele pedia que todo mundo saísse, para que ele curasse a pessoa sozinha. Jesus não queria um ponto de contato do mal dentro daquele quarto. Então, muitas vezes, pertinho de você, o diabo usa uma pessoa para ficar pertinho de você, para ser o ponto de contato dele, negativo, para a sua vida não dar certo. E você tem que pedir a Deus sempre em oração. Você vê que até para falar com o rei você quer o quê? Ele orava antes. Senhor, me abençoa, tal, tal, tal. Aí ele falava com o rei. Na frente do rei ele orava. Para Deus direcionar a mente dele e direcionar o que falar com o rei, para que a porta estivesse fechada. Porque às vezes você fala sem Deus, a porta não vai abrir, mesmo você sendo de Deus. Então a gente não pode ser criança, menino. Você vai numa fila de emprego, tem 200 pessoas para conseguir uma vaga. 200, 300, 500. Você pensa que está todo mundo ali sozinho, desempregado? Está desempregado, mas está pedindo ao Deus dele o emprego. Uns estão jogando pó no caminho assim, ó, atrás de mim, para ninguém. Olha o pó aí, ó. Outros estão com folha de arruda na bolsa. Outros estão com alho macho na bolsa. Outros estão assim na fila o tempo todo, ó, fazendo o sinal da cruz, se benzendo. Outros estão com a peça íntima na cor do santo dele lá, a peça íntima. Ninguém está sozinho ali não, porque quer um emprego, está morrendo de fome, precisa do emprego, a situação do nosso país. Aí você vai, meu currículo é excelente. Você tem que estar ali em oração, Senhor, uma vaga aqui é minha. Quem perder a vaga aqui, o Senhor vai dar em outro lugar, agora essa aqui é minha. Senhor, entendeu? Determinando. Senhor, eu oro aqui em nome de Jesus. Não quero que ninguém passe necessidade aqui. Agora essa vaga é minha. Senhor, essa vaga é minha. Diabo, sai daqui. Quando eu chegar naquela sala, quem for me entrevistar não vai ver eu não, vai ver um anjo. Vai ver um anjo. Vai ver um anjo e vai dizer o que é que tem naquela pessoa. Está contratado, entra para a empresa. Mas você não pode ir só, querido. Você tem que ir com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O seu Deus, o Todo-Poderoso, amém? E aí o rei liberou ele, e ele, quando algumas pessoas ouviram isso, já ficaram perturbados. Olha o 12, aí ele começa a agir com segredo. Tem um tempo na nossa vida que tem que ter segredo. Diga para quem está ao seu lado, tem um tempo na minha vida que tem que ter segredo. Depois, todo mundo vai saber. Quando Deus te abençoar, quando Deus abre a porta, quando Deus realiza, ninguém vai fechar, não tem volta. Aí você pode contar para exaltar o nome do Senhor. Mas tem um tempo que você tem que guardar em segredo, amém, igreja? Olha aqui, ó. Parti de noite e eu uns poucos homens no 12, comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém.
Não declarei a ninguém. Fiquei ali caladinho. Não havia comigo animal algum, tá aí, segue o texto. Você está entendendo, querido? Às vezes você perde a bênção porque você fala demais. Enquanto está no seu coração, está no seu pensamento, só você e Deus sabe. Mas quando você fala, o diabo escuta, ouve e começa a trabalhar contrário. Ele guardou. Não havia comigo algum animal, senão o que eu montava. Aí ele vai aqui, segue o texto, vamos ver aqui até o 16. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Ele chega em Jerusalém calado, não diz nada a ninguém. Não diz nada a ninguém. Porque o projeto não é brincadeira. Olha o 17. Então ele lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemo-nos, de maneira que deram início a esta boa obra. Agora olha o 19, olha o Sambalate de novo. Quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, está vendo? Olha o árabe no meio. Os árabes até hoje combatem Israel, combatem os judeus. Até hoje. Olha eles aqui, árabe. Ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos, reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Ele não ficou com medo dos três. Imediatamente ele disse: vocês não têm parte com nada aqui. Porque o homem de Deus, diga assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter coragem. Amém? Você não tem que ter medo. O que é que fulano vai achar? O que é que fulano vai pensar? O que é que vão dizer de mim? Você não tem que ter medo. Se Deus está no teu coração, mandou tu fazer um negócio, vai e faça. Contanto que esse negócio esteja de acordo com a Bíblia. Com a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa navegação. Nós vamos navegar por onde? Tem alguma coisa, isso que eu estou fazendo ou que eu vou fazer contra a Bíblia? Não. Vai e faça. Amém, igreja? A sua vida estava assim, com as portas queimadas a fogo, os muros destruídos. A sua vida está assim? Eu creio que não. Eu creio que não. Que a tua vida não está assim. Aqui era um estado de horror. Jerusalém destruída, os muros destruídos, tudo quebrado, tudo arrebentado. E Deus reconstruiu isso aqui em 52 dias. 52 dias, pedra sobre pedra, o muro foi reerguido. A cidade, porque as cidades naquele tempo, lembra das muralhas de Jericó? As cidades naquele tempo eram cidades pequenas. Todas elas eram cercadas com muralhas. Muralhas. Para que ninguém entrasse e saísse, destruindo aquela cidade, entrava, pegava, destruía, acabava. Hoje tem câmeras, hoje tem, como é que chama? O que fica no espaço? Satélites, que sabe quando uma tropa vai se deslocar para atracar outro país. Naquele tempo não tinha, cidades pequenas, e cada cidade tinha um rei. Não existiam nações, existiam cidades pequenas com um rei em cada cidade. Então aquela cidade ali murada, o muro, e aquele muro estava destruído. Jerusalém estava assim, qualquer um entrava, qualquer um saía.
Qualquer um estuprava uma mulher, qualquer um roubava, qualquer um fazia o que quisesse. Não tinha muro, não tinha nem como proteger, porque os soldados, quando existia o muro, os soldados ficavam em cima do muro, com as armas de guerra, guerreando. Então não tinha nenhuma situação ali. E ele se importou, ele chorou e ele foi. E aqui acontece a luta no capítulo 4, olha o capítulo 4, a oposição aumenta, e a segurança também do muro aumenta. E Neemias aumenta essa segurança, ele aumenta essa segurança. O que é que você tem que fazer? A oposição, a luta está travada, você vai, o meu jejum ia acabar terça. Não, eu vou acabar o jejum na outra terça. Porque a nossa guerra hoje não é contra a carne e o sangue. Amém? A nossa guerra hoje é contra os principados, potestades, príncipes das trevas e forças espirituais do mal. Então existe uma guerra declarada, mas hoje a gente tem que saber que essa guerra é espiritual. Nós não vamos sair dando tiro, matando ninguém. Nós vamos guerrear contra os demônios. Então nós vamos aumentar. Eles aumentaram a oposição ao teu projeto, você aumenta a oração e aumenta o quê? O jejum. Então a oposição aqui aumenta. Leia comigo a partir do versículo 17. 4 agora, 4. Olha o 4:8. 4:8. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Olha aí o que o inimigo quer: confusão. O diabo ele só derrota um projeto com confusão. Confusão. Porque você em paz e você em oração, você vence qualquer coisa. Aí o diabo vem trazer confusão, briga, confusão, para ter um outro tipo de situação. Então você precisa estar em paz, para tudo dar certo na tua vida. Porém nós, olha o 9, porém nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amém? Aumentou a oração e aumentou a vigilância. A Bíblia diz o que? Orar e vigiar. Olha o versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava o quê? Uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amém, igreja? Entendeu aí onde fechou? O nosso Deus pelejará por nós. Oração, a estratégia de guerra. Nós estamos separados. Quando tocar uma trombeta, todo mundo na cidade ouviu onde tocou a trombeta. Corre para lá. Vamos nos juntar, porque quando eles vierem nos atacar, nós estaremos juntos. Senão eles vão nos atacar pegando um por um ao longo do muro. Nós vamos nos juntar. O primeiro que for atacado, a trombeta toca. Vamos nos juntar. E o que é isso? Estratégia de guerra. A Bíblia não diz que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos? Vem um demônio por ali, vem outro demônio por ali, vem um demônio da fuxicaria por ali, vem um demônio da contenda por cá, vem um demônio não sei da onde, vem um demônio não sei da onde, vem um demônio para atacar teu casamento, um demônio atacou seu filho, um demônio atacou seu negócio. Você precisa do Senhor dos exércitos. O menino está com febre, eu torci meu pé, meu carro furou o pneu, minha mulher bateu o carro dela. Essa semana veio um bocado de cheque sem fundo na minha empresa. Está na hora do Senhor dos exércitos agir. Não foi normal aquela semana, não foi normal aqueles últimos 15 dias. Vieram ataques de todos os lados. Todo dia você tem um probleminha, sim, mas tem um dia que é o quê? O dia mau. Parece que o inferno desceu.
Por todos os lados veio ataque. Aí nós precisamos o quê? Abrir um jejum, abrir a oração e fazer uma estratégia de guerra. Veja que eles disseram, nós estamos afastados uns dos outros, vamos nos unir. Você precisa se unir com quem gosta de você. Você precisa se unir com quem quer o seu melhor. Você precisa se unir com quem te ama. E com quem ama a Jesus. Quem ama a palavra. Se algum conselho vier que é fora da Bíblia, você diz, epa, ainda que essa pessoa seja de Cristo, mas está me dando um conselho fora da Bíblia. Então, você tem que ter essa estratégia. Fazer tudo como... Aqui no livro está dizendo tudo, né, Neemias? Está dizendo tudo. Primeiro, o sentimento por algo destruído. Você não pode querer ver a destruição e dizer, não é assim mesmo. Porque na casa do vizinho teve igual. Na casa do cunhado teve igual. No Brasil todo está tendo tudo igual, na minha casa não tem nada não. Aí você vê a destruição e deixa. É como se você visse um esgoto passando dentro da sua casa e você dissesse, deixa aí. Eu só vou trocar o meu lençol para dormir, agora deixa o esgoto passando dentro de casa. Aquele cano estourou, tem que quebrar aquela casa, vai ter que botar outro cano que suporte aquele esgoto, para o esgoto passar no lugar do esgoto, para a sua casa ficar limpa. Então assim é a sua vida espiritual. Você não pode se conformar com as situações ruins que existem perto de você. Resolveu 2, 3, 4, tem 2, tem que resolver as outras 2. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ótimo, eu e minha mulher somos crentes, mas meu neto não é, meu filho não é. Você tem que jejuar e orar, querido. Como igreja você não pode parar, eu sou crente, Jesus vai fazer a obra, não, Jesus vai fazer a obra, não. Jesus fazia a obra acordando 4 da manhã. Jesus fazia a obra 40 dias sem comer e sem beber. Jesus fazia a obra onde ele era o Deus, o Senhor, mas ele fazia o sacrifício. Eu já sou crente. E aí você vê um filho seu na droga, uma filha isso, um filho aquilo, um carro virando, uma coisa acontecendo e você, não, acontece na casa de todo mundo. Você está acostumando com o que é mal. Ele ouviu falar que a família dele estava mal, a terra dos pais dele, onde enterrou os pais dele, o sepulcro dos pais, os muros derrubados, a cidade invadida, todo mundo entrava e saía de Jerusalém. Ele chora, se comove, jejua a Deus, ora a Deus, vai pedir ao patrão dele, me libere rei que eu preciso ir para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, encontra oposição, ele aumenta a estratégia de guerra e ele em 52 dias termina toda a obra. Jerusalém volta a ser o quê? A glória de Deus na terra. E assim será a sua vida. Depender dessa igreja, depender desse Deus, assim vai ser a sua vida. Deus vai reconstruir a tua casa, Deus vai reconstruir a tua vida, Deus vai reconstruir tudo que foi abalado. E foi abalado como? Às vezes por culpa nossa, às vezes por culpa as trevas, faltou vigilância. A gente é falho. Falta de estratégia, às vezes quando você recebeu muita bênção, você não se importou que o diabo poderia voltar. A gente acostuma. Está tudo bem, janta fora todo dia. Está tudo bem, festa todo dia. A carne gosta disso. A carne gosta de comer. A carne gosta de churrasco, a carne gosta de festa. Então está tudo bem. Foi assim que Davi se deu mal. Numa primavera que os reis tinham que ir para a guerra, Davi não foi. Ficou na sacada do prédio dele, do dormitório dele, ele viu uma mulher nua e ele se enveredou por aquela mulher e acabou com a vida dele naquele momento. Era para Davi estar na guerra. Então tem a hora, crente, que você vai descansar. Deus sabe que você é um corpo, precisa relaxar, precisa dormir, descansar, precisa usufruir o que você tem, a família que Deus lhe deu, precisa usufruir. Mas tem hora, crente, que você tem que dizer, renego minha cama, renego o prato de comida, renego meus amigos, renego minha família, vou buscar o meu Pai,
vou entrar em jejum e oração, vou para o meu monte orar, vou para a minha vigília orar, porque essa guerra, o Senhor dos Exércitos tem que vir. Eu sozinho não vou vencer. O Senhor dos Exércitos tem que vir comigo. E aí você vai encontrar pessoas ao teu lado para ir com você. Você vai encontrar pessoas bênçãos que te ajudem, que quer te levar para o bom caminho. Pessoas que te abençoem, pessoas que te amam, querem ver você bem. E quando se une 2 ou 3 que querem ver tudo bem, acabou. Não enfrente esse problema sozinho. Ele foi sozinho até um momento. Em determinado momento ele foi falando com pessoas, conversando com pessoas e reuniu um exército para reconstruir aquele muro. Você não pode enfrentar alguns problemas sozinhos. Você não pode. Você tem que abrir seu coração para pessoas que vão te abençoar, que vão te ajudar. Amém? Então diga assim: o nosso Deus pelejará por nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Às vezes a gente tem que lembrar, Deus dizia o tempo inteiro para o povo de Israel, e está na Bíblia, no Antigo Testamento: reúne teus filhos, ensina teus filhos da onde nós saímos. O judeu ele tem costume de se reunir com os filhos, com os netos, e contar a história de Abraão, contar a história de Moisés, até hoje. Relembrando, você sabe que a festa da Páscoa na Bíblia, com as ervas amargas, porque foi que Deus decidiu ter naquela santa ceia, naquela ceia ali, o cordeiro, o pão não fermentado e ervas amargas. O que era que significava as ervas amargas? Quem sabe? Para o povo lembrar da amargura que passaram no Egito. Então a festa que vai comemorar todos os anos e que tem um prato daquela festa que lembra de onde vocês saíram. Porque o ser humano ele esquece. O ser humano é ingrato com quem não deve ser. Você já abraçou todos que te ajudaram na vida? Você já presenteou todos que te abençoaram na vida? Tem gente que não dá um abraço na mãe. A mãe amamentou, trocou fralda, viu o umbigo cair, deu banho, cuidou direitinho, para você não cair, para não ter um osso diferente. E as pessoas às vezes são ingratas, porque não olha a história, não olha para trás, só quer a frente. Só que para essa frente ser melhor, você tem que sempre honrar o passado. Isso aí que você quer na frente acontecer, você tem que olhar para o passado. Tem uma pessoa aqui em feira que toda vez que eu encontro ela eu agradeço, porque foi quando ia faltar comida na minha casa, eu e minha mãe. Naquele dia de noite só ia ter água na geladeira. Ele não precisa, eu digo, não, eu quero te honrar. Toda vez que eu encontro ele, meu irmão, muito obrigado. Ele fez uma feira tão grande lá para minha casa que durou 90 dias. A feira é uma semana, um mês, 15 dias, né? A feira durou 90 dias. E Deus estava tocando o coração dele há 2 meses atrás. Ele fez uma feira, não deu. Fez outra, não deu. Na terceira era a coincidência, Jesuicidência. Era quando ia só ter água. Chegou a feira. Então, querido, a gente tem que ser agradecido. A gente tem que agradecer, porque lá na frente, qualquer situação na tua vida que vier ruim, você vai saber desenrolar pela sabedoria e jogo de cintura que você vai ter com a vida. A vida é um jogo de cintura. A vida é uma sabedoria. Sabedoria é a inteligência de Jesus. Quem tem sabedoria tem a inteligência de Deus. Tem a inteligência de Cristo. Porque o homem é inteligente? Mas quanta bobagem os inteligentes fazem? E quando você tem inteligência de Deus, você não vai fazer bobagem na sua vida. Porque a bobagem, você anda para trás, ó. Vamos orar, vamos entoar um cântico e vamos orar, porque Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer entrar na tua família, na tua vida, quer salvar essa situação. Deus quer te abençoar grandemente.
seja um homem sábio. Neemias, esse livro está na Bíblia, porque esse homem foi sábio. Foi sábio no pedir. Ele pedia ao rei, ele era empregado, ele pedia ao rei uma liberação para ir salvar a família dele, para ir salvar Jerusalém, salvar a casa dele. Era um projeto divino. Por isso que Jesus diz na Bíblia que a gente às vezes não tem porque não sabe pedir. Por que Neemias recebeu? Porque ele soube pedir e o projeto era divino. Não existe um projeto na vida do crente que pode ser só seu. O seu projeto tem que ser para o reino. O meu projeto é reino, o meu projeto é do reino. Eu tenho um rei, o Rei Jesus. E você, Deus está te colocando num lugar que você vai ser usado lá dentro, naquele lugar. Deus vai me dar um emprego ali na indústria? Vai. Lá na indústria, na fábrica, Deus vai me usar lá dentro. Deus vai me dar uma fazenda? Vai. Lá na minha fazenda, Deus vai me usar. Eu conheço um fazendeiro chamado Totti, daqui de Feira de Santana. Totti, ele mora hoje na fazenda. Não tem um macumbeiro na região mais. Todos os centros de macumba foram fechados. Totti sai da fazenda dele de cavalo, de carro, chega lá, fala com aquela mulher, expulsa aqueles demônios, unge aquele lugar, quebra aquelas imagens e a mulher vira filha de Deus. Lá na fazenda o homem está construindo igreja, está lá no meio do povo, que ninguém daqui vai sair daqui para ir lá, mas ele mora lá, a fazenda dele é lá na região de Jaguaquara, café e boi, pronto, e lá com café e boi ele trabalha. Então Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar a tua vida. No teu lugar você vai florescer. Aquele lugar que Deus te colocou, você vai florescer. Amém? Sendo caminhoneiro. Hoje eu fico alegre com os caminhoneiros. Eu viajo, 90% dos caminhoneiros tiraram a Aparecida, tiraram o São Jorge. É tudo Jesus, 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 Jesus. Nas bolés do caminhão, na frente do caminhão, atrás do caminhão, só fala de Jesus. Porque Jesus é o Senhor, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Vamos adorar Ele agora. E enquanto nós vamos adorar, Ele vai descer sobre você. O Senhor vai te visitar. Amém? Quem crê nisso? Jesus vai te visitar. Abra o coração agora para Ele. Abra o coração para Jesus. Abra o coração para o Senhor.